Só um segundo que o Rodrigo quer participar. Botei lá o link para ele. Beleza, perfeito. Então, olha só, o que que eu acredito de fato? Eu acredito que o ladrão pega a gente porque o ladrão normalmente nos pega despreparado. Porque se ele avisasse que ele iria nos abordar, a gente estaria preparado para recebê-lo, certo? Principalmente se houver CACs, colecionadores de arma de fogo, quer dizer, o cara não vai pular na tua casa se você tiver com a 12 Hatsan semi-alto engatilhada, apontada para o muro onde ele pretende pular, né? Vai ser bem pouco provável que ele tenha muito sucesso nisso. Então, o que que eu, com base nessa filosofia, criei para mim mesmo? Eu combino comigo o tamanho da pancada. E uma vez que eu estou confortável com aquilo, é como se eu já estivesse esperando o ladrão com o meu Colt Python 357 engatilhado, a pronto emprego. E isso me tira de uma série de situações de angústia, de ansiedade, de hesitação e etc. Então eu vou explicar para vocês como eu faço, qual é o meu racional para me preparar para o ladrão, tá bom? E aí vocês, se gostarem, se concordarem, não vi isso em livro nenhum, não vi isso em lugar nenhum, isso é a forma como eu desenvolvi, tá bom? É o que eu faço, eu, Otávio, faço. Bom, então o que é que eu faço? Eu monitoro, eu observo a amplitude dos últimos dias, dos últimos 5 dias. Na minha primeira turma de mentoria, que aconteceu em setembro do ano passado, eu tive um aluno que monitorava os últimos 40 dias. Eram 2 meses de pregão. Mas aí ele monitorava esses 40 dias, dando mais ênfase para os 20, dando mais ênfase ainda para os 7, sendo extremamente relevante os 5 e os últimos 3. Precisa de tudo isso? Eu não uso. Mas se vocês quiserem depois expandir, o racional é o mesmo. É a mesma técnica, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, eu preciso saber qual foi a amplitude dos últimos dias. Dos últimos quanto, Otávio? No meu caso, olha os últimos 5. E se eu quiser olhar os 7? Fique à vontade. Os 10, os últimos 40, os últimos 6 meses de pregão. Cara, fique à vontade. Eu olho dos últimos 5. Como é que eu faço para olhar a amplitude dos últimos 5 dias? Eu venho aqui no Gravado gráfico, diário, né? ponho no gráfico diário. Tá aqui o gráfico diário. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar essa planilha aqui para vocês diminuir o tamanho dela, para vocês poderem ver. O que que eu faço? Ó, aqui já é suficiente. E aí eu vou fazer para os dois ativos, tá? Bom, só vou fazer uma observação aqui importante, que é o seguinte. Qual foi a barra de ontem? Foi esta daqui, certo? Certo. Esta foi a barra de ontem. Então, nós vamos fazer como se a gente estivesse fazendo de anteontem para ontem e hoje, para vocês entenderem qual é a dinâmica da minha planilha aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 5 dias para trás, vamos começar de trás para frente, né? Vamos pegar aqui o dia de anteontem, que foi aqui, barra 30. Então, quando a gente para o mouse em cima da barra 30, a gente vê que o dia teve máxima no 5,327. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, 5,327. E o dia teve mínima no 5,232. 5,232. Beleza? Aí vou para o dia anterior. O dia anterior teve máxima no 5,295. E teve mínima no 5,18350. Um dia antes, dia 28. Dia 28 eu tive máxima no 5,23150.
e tive mínima no 5212, não, 5090. No dia anterior, eu tive máxima no 5114,50. Vão me acompanhando aqui, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, certo? 5062,50. Sim, sim. Esse tamanho está considerando a sombra, né, Otávio? É tudo, É né? O máxima e ponto mínima, é amplitude total. total. Não, Máxima e beleza. mínima. Beleza. Tá? Então, olha lá. 5114, 5062. E no dia 26, foi do 5088,50 para mínima 5001,50. E aí, eu já começo a olhar algumas coisas interessantes. Vamos ver o que está acontecendo com as máximas. Sem olhar gráfico, tá? Só olhando a planilha agora. As máximas estão mais altas, tá vendo? E as mínimas também ficaram mais... Vocês estão vendo isso aqui? Máximas e mínimas mais altas é o que isso aqui? Sem olhar para o gráfico. Tendência de alta. Tendência de alta. Então, isso aqui já me dá uma informação interessante. As máximas estão sendo renovadas, e as mínimas estão ficando mais altas. Então, antes do dia começar, porque eu faria isso antes do mercado abrir, tá bom? Essa é a minha lição de casa. Posso fazer à noite. E aí, outra coisa que eu dou uma olhada. Eu tive uma expansão, ou seja, amplitude de 87 pontos. De repente, eu contraí. E aí, pau, dei uma pancada, 140 pontos. Aí, diminuí e diminuí de novo. Isso também observo. E aí, eu vou observar o quê? O tamanho da história. Ó. O dia teve 87 pontos, aí eu tive um dia de 52 pontos, aí eu fui para um dia de 140 pontos, fui para um dia de 111 e fui para um dia de 95. Aí, o que que eu faço? Eu olho a média dos últimos 5 dias. Média. Então, qual a minha amplitude média da minha última semana de pregão? 5 dias de pregão. 97 pontos. Mas, qual foi a minha média dos últimos 3 dias? 116 pontos. E aí eu comparo se a minha média dos últimos 3 dias ela é maior ou se ela é menor do que a média dos últimos 5 dias. Para eu saber se nos últimos 3 dias eu estou tendo expansão da volatilidade ou retração da volatilidade. Contração da volatilidade. Então, em princípio, eu estou tendo expansão. Existe uma certa tendência dos dias se expandirem. Porém, eu observo uma outra coisa também aqui, que eu estava em 141, reduzi um pouco a expansão, houve uma certa contração e agora houve uma certa contração para 95 até aqui. Normalmente, pelo que eu anotei das minhas avaliações dessa mesma planilha, quando a gente tem, por exemplo, 2 ou 3 dias contraindo ou 2 ou 3 dias expandindo, normalmente o quarto dia, se eu estava expandindo, ele dá uma pequena contração, se eu estava contraindo, ele dá uma pequena expansão. Vamos ver o que aconteceu, porque isso aqui a gente fez até o dia 30. Aí a gente teria que fazer para ontem. E é por isso que eu fiz para um dia antes do dia anterior, que é para vocês entenderem qual que seria o correto para hoje. Bom, aí o que eu vou fazer para hoje? Eu tenho que inserir o dia 30, que foi essa barra 31 aqui, que foi ontem, certo?
Então é muito simples, porque depois que você já preencheu os dias anteriores, você copia esse troço aqui, ó, e cola. Você pega da última e cola. Você seleciona os últimos 4 dias aqui, porque você só vai substituir o último dia. Então você pega os últimos 4 e cola aqui só os valores. De tal sorte que a última linha vai para ficar repetida, tá vendo? E o dia mais antigo vai ser substituído. Luiz, só uma ideia. Se você arrastar e levar com a cruzinha, o último dia já vai ficar em branco. Mas, Não, estou fazendo assim, da forma talvez mais didática possível que eu conheça, tá? não, beleza, desculpa aí. Entendido? Então aí você seleciona os últimos 4, copia e cola a partir dos 5, de tal sorte que a última linha fique repetida. E aí você vem aqui e atualiza com o dia de ontem, ó, que era o dia que estava faltando. Ontem nós tivemos máxima no 529650, 529650, e tivemos mínima onde? No 5175. 5175. Então a gente já registrou uma mínima, uma máxima mais baixa e uma mínima mais baixa, ou seja, no diário, este dia aqui foi uma tendência de baixa. E olha que coisa interessante. A gente contraiu, contraiu, contraiu. Olha o que aconteceu ontem. Expandimos. Que a gente vinha de 141 para 111 para 95. A gente contraiu. E de repente a gente expande. Isso eu anoto, tá? E faço uma estatística e vou monitorando isso. De qualquer forma, com a volatilidade de ontem, notem que a gente tem volatilidades médias parecidas. Nós temos aí 109, 104 pontos de volatilidade no dólar. Isto, neste momento, é uma informação relevante. E eu vou explicar por quê. Pelo seguinte, quanto custa um ponto no dólar? Quanto custa um ponto no dólar, Sá? Custa 10. 10 reais. Estava Então, anotado nos aqui. últimos 3 dias, um dia no dólar me custa mileco. Se eu tiver infelicidade de vender o menor centavo do dia e não conseguir sair mais, e for levado ao maior centavo do dia, me custa 1.000. Então eu já sei o por contrato. Então eu já sei o tamanho da cagada, eu já sei o tamanho do buraco. Para eu entrar num dia como hoje, com base numa análise de amplitudes, é óbvio que hoje pode dar 280 pontos? Pode. Mas eu já tenho um referencial. Que nos últimos 3 dias o mercado está me custando R$ 1.100 por contrato. Aí você vai dizer, Otávio, mas eu não posso pôr mileco na pedra agora, porque eu tenho despesa, eu tenho que resolver algumas coisas e tal. Não entra hoje. Entende? Não entra hoje, não precisa. Amanhã tem de novo. Amanhã tem outra vez. Então não entra hoje. Isso aqui te dá uma referência importante. Eu uso isso.
e me ajuda muito. Porque aqui eu já sei que está me custando R$ 1.000 por dia, pelo menos. Ah, mas a chance de eu vender o menor centavo do dia e não conseguir fazer nada e ficar catatônico até o maior centavo do dia, ou inversamente, né? Eu comprar o maior centavo do dia e ficar catatônico até o último centavo do dia e não fizer absolutamente nada. É zero, tá bom, eu entendi. Mas pelo menos aqui você tem uma dimensão de quanto te custa se você tiver uma cagada e meu, foi o dia da cagada, o dia não consigo sair dessa merda. Fudeu. Fudeu o quê? Fudeu 1.000 por contrato. Eu tenho 10 pau na conta, eu estou disposto a perder 1.000. Estou cagando para R$ 1.000. Perfeito, tá excelente. Você tem uma referência. Acabou o fator surpresa. Você combina com você mesmo a regra do jogo. Você combina com você mesmo o tamanho médio da sua exposição. Então, em média, você sabe que hoje está te custando mileco. Eu tenho uma conta de 2 contos, eu vou entrar? Brother, pensa. Entende? É para isso que serve. Vamos fazer no índice? Mesmo princípio. Só que como vocês já entenderam o lance do copiar e colar, então eu não vou começar pela barra de anteontem, eu vou começar pela de ontem. Então, olha só, a barra de ontem, aí eu coloco aqui, que vai ser o meu dia menos 1, que é o dia ontem, né? Meu D menos 1 foi ontem. Então, aqui no D menos 1, a gente teve máxima em 128.500 e a gente teve mínima em 126.160. E é rápido de fazer. Aí depois a gente teve máxima em 126.440 e mínima em 124.725. Depois a gente teve máxima 127.745 e mínima em 125.670. Depois a gente teve máxima em 127.625 e mínima 125.300. E depois a gente teve máxima em 128.235 e mínima em 127.015. E aí a gente já começa a observar. Olha que interessante. Eu tive uma máxima em 128, uma máxima mais baixa, porém depois uma máxima mais alta, e uma máxima mais baixa e uma máxima mais alta. Isso já é um sinal de lateralidade. E aí eu vou ver o que aconteceu com a mínima. A mínima ficou mais baixa, depois a mínima ficou mais alta, depois ficou mais baixa, depois ficou mais alta. Isto é lateralidade. Eu nem precisei olhar para o gráfico para ver isso aqui. Nos últimos dias o mercado está meio lateral. No diário. Porém, faço a mesma coisa. Observo a média dos últimos 5 e observo a média dos últimos 3 dias. E vejo que a média dos últimos 3 dias está expandindo. Mas noto que eu tinha 2.000 pontos, reduzi para 1.700, expandi de novo, mais ou menos natural esse tipo de coisa. Venho de um doji, aí eu começo a fazer outras análises em relação ao gráfico. Mas neste primeiro momento, me interessa saber o quê? Quanto custa cada ponto no índice? Na verdade, é de 20 centavos, não 5 é em isso? 20 5, né? centavos, 20 centavos. 20 Dá centavos. R$ 1, porque a variação dele é de 5 em 5. Exato, mas ele me custa cada ponto 20 centavos, que 20 é centavos. um dividido por 5, né?
Então, olha só, no índice, me custa R$ 410 por contrato. No dólar, me custa Milão. milão por contrato. Porra, você tem uma conta de 3,5 conto, faz mais sentido operar o índice que o dólar, pô. Porque custa menos para você. Leilão já? Tá bom? Então, Pagou o dólar. devem ter feito alguma coisa lá. Então, moçada, monitorem as amplitudes. Saibam quanto custa o dia, na média. Na média. Quanto custa o dia, em média. Tá bom? E aí, aqui, a gente fez uma espécie de um calculador de lotes. Não é bem um calculador de lotes, mas ele vai te dar algumas referências interessantes. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa resolveu operar índice. E com base no gerenciamento de risco da própria pessoa, que durante a mentoria a gente vai ver várias formas de ter um bom gerenciamento de risco, como calcula, enfim, a gente vai ter várias. A gente vai ter uma aula sobre isso. Uma não, umas 2 ou 3. A gente tem equação do trader, tem muita coisa para falar sobre gerenciamento de risco. Mas vamos imaginar que uma pessoa tenha uma conta que permita que ela coloque em risco por dia, naquele dia especificamente, por um exemplo, R$ 2.500. E ela pretende fazer, sei lá, 7 trades no dia. 7 trades por dia. Então, olha que coisa interessante. Se você pode arriscar naquele dia R$ 2.500, esse é o seu stop máximo por dia, com base no seu cálculo de amplitude média e com base na quantidade de operações que você pretende realizar naquele dia, a planilha indica que você tem um risco absoluto em pontos por contrato de 1.785 pontos. Inclusive, isso aqui não precisava ter casas decimais. Então, se você fizer desta forma, você pode entrar com um contrato e botar um stop de 1.700 pontos, ou no máximo com 6 contratos correndo um risco de 290 pontos. E se a operação demandar de você um stop de 600 pontos, ele vai dizer para você que você só pode entrar com no máximo 3 lotes. E depois ainda te dá uma ideia de fracionamento. Então isso aqui te dá um guideline, te dá uma ideia, te dá uma forma de estruturar o tamanho da sua posição, para você não fazer muita bobagem. Deixa eu tirar uma dúvida, Luiz. Aqui embaixo, fracionamento de lotes, 3x, 5x, 10x. Nesse de 3x, quer dizer que eu poderia fracionar Em 3 vezes, entrar com 1/3 da sua mão, depois mais um 1/3, terço e depois um mais terço. 1/3. Tá bom. Agora, eu quero fracionar em 5, não dá. Você não tem lote para isso. Uhum. Em 10, muito menos.
Então, aqui, ó, risco absoluto em pontos por contrato é operando um contrato. Se vocês quiserem, eu posso melhorar isso aqui para ficar mais claro. Risco absoluto em pontos por operação com apenas um lote ou contrato, sei lá como vocês preferem. Por que isso, Otávio? Porque 1.700 pontos vezes... A matemática é simples. Vou fazer aqui embaixo para não zoar fórmulas da planilha. 1.700 pontos vezes 0,20 dá R$350. Se você está querendo fazer 7 operações e errar todas, por exemplo, vai dar os seus R$2.500 lá. Vocês estão entendendo por que é assim que funciona? Então, com base agora na forma de analisar o gráfico, vocês podem reduzir a quantidade de entradas, com isso vocês aumentam a quantidade de stop. Ou, se o stop técnico exige, por exemplo, 1.200 pontos, vocês reduzem o tamanho da mão. Porque o stop não tem como negociar. A gente não negocia o stop. A gente gerencia o tamanho da posição para que o stop fique no lugar dele. Com base em quê? Com base no na minha exposição máxima e na quantidade de trades que eu quero fazer. Então, para eu perder até R$2.500 hoje no índice, com base na amplitude média dos últimos 3 dias, em função da análise que eu fiz, em função da análise que eu tenho do meu gerenciamento de capital, que me permite expor 2.500 do meu dinheiro hoje, se eu for operar 3 vezes, eu posso tomar até 4.000 pontos de stop em um contrato. Mas eu posso operar no máximo 6 contratos, correndo um risco de 680 pontos. Logo, se aquele trade precisa de 1.800 pontos, eu posso operar com 2 lotes. Cara, que é mais fácil do que isso? Quer gerenciamento de risco mais decente do que esse? Não quebra a conta, brother, não quebra a conta. Ah, mas eu não quero operar índice, eu quero operar dólar. Que bom, você só seleciona o dólar lá e ele já refaz tudo para você. Como assim ele refaz tudo para mim? Bom, se eu posso perder R$2.500, amplitude média são 109 pontos, que a gente viu nos últimos 3 dias, eu vou fazer apenas 3 trades, eu posso tomar 83 pontos de stop. Para perder 2.500 cruzeiro. Um contrato. Ah, mas eu quero operar mais contratos. Tá bom, então ele calcula para você que você pode, no máximo, operando 3 vezes, entrar com, no máximo, 2 contratos. E tomar um stop máximo de 36 pontos. Ah, mas essa operação que eu vou entrar agora, eu preciso de um stop técnico de 20 pontos. Então, você pode entrar até, no máximo, com 4 contratos. E aí você pode fracionar. Você pode entrar com 2 e 2, você pode entrar com 1, 1, 1 e 1. Você fraciona seus lotes. Você não faz preço médio. Você não expõe o risco. Tá bom? Acho que sim, refletindo ainda. Sensacional, cara. Essa planilha você vai disponibilizar pra gente? Sim, senhor. Maravilha. Presente para vocês. Fantástico, cara. Por exemplo, meu caso, eu topo perder 350 pau num dia. E eu opero aí, sei lá, umas 5 vezes em média.
se eu tiver um stop de 20 pontos, eu posso entrar com 350 lotes. E se eu tiver um stop de 7 pontos? Eu posso entrar com 1000 lotes. Compreendido, moçada? Então, por isso que ontem no replay, a Vanusa, acho que em determinado momento, acho que foi o Juan, né, que alertou que já tinha atingido a amplitude máxima dos últimos 3 dias, né, que foi a conta que foi feita, e aí ela nem quis mais operar devido ao gerenciamento de risco. Então, imagino que esteja relacionado a isso, né? Também chegou Sim. naquela amplitude, você, opa, Isso é uma outra coisa importante. A gente vai aprender que existem zonas de suporte e resistência. Quais são as zonas de suporte e resistência? A gente viu isso no Masterclass. Zonas O de áudio suporte e tá pra mim? resistência são os níveis Não, de caiu. FIBO. É. Luiz, ficou mudo esse trechinho que você falou. A gente tem zonas de suporte e resistência. A gente viu isso, a gente vai ver com mais profundidade aqui no nosso curso, mas está lá na Masterclass. A gente percebe que retrações de FIBO, correções de 1/3, 1/4, 50%, são regiões de suporte e resistência. Amplitudes médias também são regiões de suporte e resistência. Está no livro do Brooks, se eu não me engano, no Tendências, páginas 347. Será que é isso? 347. Depois eu vejo para vocês, mas eu até respondi essa pergunta outro dia para uma pessoa no Everybody On. Tem uma parte do livro do Brooks, Tendências, acho que é 370, 340, 300 e alguma coisa, que ele fala sobre isso, sobre as amplitudes médias dos últimos dias. Então, por exemplo, preço disparou, estou armadilhado, tal, não sei o quê. Quando estiver próximo dessas amplitudes médias aqui, ó, ou seja, depois de 110 pontos, provavelmente vai dar engasgada. Vai ser lugar para você pensar em ajustar. Nós vamos para coisas mais plausíveis. 5.000 reais no dia. É muito. 1.000 reais no dia. Cara, 1.000 reais no dia, 1.000 reais no dia, para operar dólar, você consegue fazer, operando 3 trades, você consegue fazer um trade, você consegue fazer um trade com 33 pontos stop. Com um contrato. E você não tem mais do que um contrato. Agora, se você for fazer um trade só e for operar com 10 pontos de risco, você consegue operar com 3 lotes. Mas aqui tem que tomar cuidado, porque aqui ele recalcula para você fazer um trade. Aqui é para você fazer os seus 3 trades. Beleza? Estamos entendidos? Dúvidas? beleza.